É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais, desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Com estes sinos que soam, nós sabemos que hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor, hoje é a nossa Páscoa semanal. E que alegria a cada semana a gente se encontrar com Jesus ressuscitado. Tem uma coisa que eu vou dizer para vocês, eu não sei se você sabe, que santo nós comemoramos hoje no calendário da igreja, você sabe? O dia 25 de setembro, no calendário da igreja, tem um santo que a gente pouquíssimo ouve falar. Essa semana eu estava sempre dizendo a você, mostrando a influência de Lucas na nossa vida litúrgica, na nossa vida celebrativa. Pois bem, o santo que nós celebramos hoje tem alguma coisa a ver com o evangelista Lucas. Pois é, o santo que nós celebramos hoje é São Cleopas. Cleopas é aquele peregrino que estava saindo de Jerusalém e voltando para Emaús no dia em que Jesus ressuscitou. Eram daqueles dois que foram com Jesus até Emaús e que confundiram Jesus com um peregrino, que chegam a Jesus e perguntam: mas tu és o único dos peregrinos que não sabe aquilo que aconteceu aqui em Jerusalém? Pois bem, no dia de hoje a igreja celebra este santo. É um dos que o nome aparece no relato, o segundo nome a gente não sabe quem é, alguns até avançam com a ideia de que pudesse ser a esposa dele, Maria de Cleopas, porque a gente ouve falar desta Maria, mulher de Cleopas, ali no Evangelho, entre aquelas que estão aos pés da cruz de Jesus. Portanto, o dia de hoje carrega essa memória deste santo que encontra-se com Jesus no dia da sua ressurreição. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia em que a gente celebra a ressurreição. Eles então se encontram com este peregrino. E isso tem alguma coisa a ver também com o que a gente vai ouvir no Evangelho, porque no Evangelho nós vamos ouvir uma pessoa, um certo rico, que vai dizer, não é que, se alguém viesse do mundo dos mortos para dizer alguma coisa severa para os meus irmãos. Nós que acreditamos em Jesus ressuscitado, nós nos encontramos não com um morto a cada semana. Não é a voz de um morto, é a voz do ressuscitado. E ele não vem para estar dizendo coisas severas para a gente. É claro que ele nos alerta, ele corrige a nossa incredulidade, como ele fez, por exemplo, quando apareceu para os seus discípulos no cenáculo, quando tinha ali Tomé e ele mostrou as suas chagas. As suas chagas ele mostra para Tomé e, certo, reprova a sua incredulidade e anuncia a felicidade daqueles que creem sem ter visto. Você e eu, nós pertencemos a esse time, a esses que acreditaram, mesmo sem ter visto. Gente, você lembra da semana passada, não é? O Evangelho contava a história de um administrador que foi pego defraudando o seu patrão, e ele foi muito sensato, muito esperto e decidiu mudar a sua vida, mudar a sua estratégia de vivência, e daquele momento em diante ele soube que valia muito mais fazer amigos com dinheiro da injustiça. O Evangelho de hoje vai mostrar a história de um ricaço, não é, que parece que não resolveu fazer amigos com o dinheiro da injustiça. Resolveu levar a sua vida esbanjando aquilo que tinha em grandes banquetes. Talvez até ele fizesse muitos amigos em volta da sua mesa, mas amigos da iniquidade e não preparando aquele seu momento de vida que deveria continuar para sempre. O Evangelho de hoje, é bom que a gente diga uma coisa: esse Evangelho é uma parábola. Toda parábola ela tem um jogo que é feito por Jesus, de forma que ele enrede a você, enrede a mim que estou ouvindo. E essa parábola de hoje, ela fala de momentos que envolvem a vida,
e a morte das pessoas. Mas não é uma reportagem sobre a vida futura, não é uma reportagem para a vida depois do túmulo, para a vida no além. O que Jesus quer mesmo nesta parábola é falar do aquém, é falar do aqui, é falar do agora, é falar desses momentos que a gente está vivendo na existência da gente e que a gente precisa tomar decisões. O evangelho de hoje é um evangelho que quer ajudar a gente a viver da forma correta, a viver da forma justa. Tem uma coisa que acontece, né? Você já viu essas histórias de fadas e disso, daquilo outro, quando nasce um príncipe, uma princesa, e aí chegam aquelas pessoas e começam a falar dos desejos que tem para essa pessoa e do que vai acontecer com a pessoa, e aí fala de que vai ser isso, vai ser aquilo, e deseja um futuro. E tem Santo Agostinho dizia que quando nasce uma criança, às vezes em redor da criança está se dizendo muita coisa, fazem muitos votos, não é? Que vai ser uma pessoa feliz, próspera e que vai ser dono disso e ser dono daquilo. Mas tem uma coisa que quem está em volta de uma criança quando ela nasce, que não fala-se disso e que é a coisa mais certa que existe. Qual é a coisa mais certa que existe para quem nasceu? A coisa mais certa que existe para um que nasce é que ele vai morrer, que ele vai chegar ao fim da sua vida. Hoje aqui nessa comunidade onde eu celebro, nós estamos celebrando a vida de uma freira. Ela se chama Irmã Carla, só Carla. Hoje a Irmã Carla está completando 90 anos de vida. E só Carla, embora com 90 anos, está bem ativa. É a cozinheira da comunidade, é quem ainda está ativa, cozinhando, servindo em um abrigo de idosos. Imagina só, viu? Ela está aqui nesse abrigo de idosos, mas é a cozinheira, é a chefe ali da cozinha. Mas é certo, né, que a vida da gente pode chegar a 90, a passar de 100. Eu me lembro quando eu fui na Sardenha, na cidadezinha de Vilassor. E lá em Vilassor tinha um senhor, o seu Domingos. Todo dia de domingo eu encontrava com o seu Domingos que vinha para a missa. Um chapeuzinho na cabeça, um bastãozinho na mão, 105 anos de idade, vinha para a missa sozinho. Dava conta de ouvir a missa, responder a missa e saber o que foi dito. Mas é certo que passados 105, 106, 107, 108, 120 anos, eu tive uma tia, por exemplo, que viveu mais de 116 anos. Mas chegou um momento que tia Jacinta também, é o nome da minha mãe, Jacinta. Aliás, o nome da minha mãe é esse por causa dessa tia que o meu avô quis fazer uma homenagem à irmã que ele gostava muito, não é? Então ele chamou a minha mãe também de Jacinta. Essa minha tia morreu com 116 anos. Pois bem, mas chegou uma hora que a vida finaliza. Boa memória e tudo mais, bem de saúde dentro dos limites de uma idade longeva, mas chega um momento em que a gente finaliza. Essa é a coisa mais certa. A coisa mais certa é que um dia a nossa vida se conclui. E essa é a coisa com a qual a gente não quer fazer conta. Então, essa parábola de hoje é contada não para a gente ser informado do que vai acontecer depois de que a gente é enterrado, mas é uma parábola que é contada hoje para a gente decidir como é que a gente vai viver a partir de agora, a partir desse momento, quais são as consequências. A gente quer viver criando um fosso de separação entre nós e os outros, ou nós queremos viver criando pontes que nos liguem uns aos outros, criando relações, criando laços, situações que me deixem mais vizinho do outro, mais perto do outro, e não criando afastamentos. Dentro da sociedade, o que a gente está sentindo muitas vezes é isso. Afastamentos, separações. Olha, mas eu quero dizer uma coisa para você que é um espetáculo nesse evangelho que Jesus nos conta no dia de hoje. O evangelho, já digo para você, o evangelho de Lucas no capítulo 16, versículos de 19 a 31, é a famosa parábola de Lázaro. Sabe o que significa o nome Lázaro? E é interessante, o nome desse pobrezinho que está lá, a gente sabe o nome dele, é Lázaro. Qual é o nome do rico? A gente não sabe. Existia uma coisa que acontecia dentro do Império Romano, dentro dessa cultura na qual Lucas nasceu e cresceu, que era chamada de damnatio memoriae ou damnatio nominis.
a danação, a destruição, o cancelamento do nome. Hoje em dia a gente fala muito de cancelar, né? Essa é prática antiga. Se cancelava o nome da pessoa, se cancelava a memória da pessoa, se apagava a memória da pessoa. E apagar o nome da pessoa, não pronunciar mais o nome da pessoa, não dizer o nome da pessoa, é dizer que a vida da pessoa foi completamente sem sentido. E normalmente, qual é o nome que é mais cancelado, que todo mundo esquece? É o nome dos pobres. Porque os pobres não dão o seu nome, como diz o salmista, a muitas terras. E um que seja rico, mesmo que ele dê nome a muitas terras, a muitos lugares, o que é que acontece? Depois ele vai terminar como poeira, como todo mundo. Mas ao menos o nome dele vai ficar ali lembrado, né? O nome de A, nome de B, na terra de Jesus, é Cesareia. Cesareia de Filipe, lembrando César, lembrando Filipe. Mas o nome dos pobres, esses eram nomes que eram desconhecidos. O Evangelho faz justamente o movimento contrário. Dá nome aos pobres, não se esquece dos pobres. Os ricos são aqueles cujo nome, cuja memória passa realmente apagada. Não é porque faz o contrário o Evangelho daquilo que é o normal que o mundo faz. É como Nossa Senhora canta no seu Magnificat: o Senhor derruba os poderosos dos seus tronos e eleva os humildes. É por isso que o nome dos humildes, dos pequenos, dos pequeninos é sempre lembrado nessa lógica do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É nome que é lembrado, é nome que é perpetuado, é nome que permanece. O Senhor fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. E no nome de Deus, o nome dos pequenos também é lembrado, relembrado, se faz memória. Então Jesus conta essa parábola no dia de hoje, aí a gente se lembra daquele rico da semana passada, não é? Daquele administrador que resolve dar uma lógica diferente à sua vida. E a gente confronta com a lógica deste rico do Evangelho de hoje, que preferiu gastar os seus bens não fazendo amigos, mas em festas, em banquetes e em roupa de luxo. Quanta gente no mundo de hoje assim gasta também os bens que tem, em viagens para aqui, viagem para acolá, em remédios muito caros, em banquetes, não é? Em tratamentos de beleza, gente, o que se gasta com tratamento de pele. Ou como é que chama esse negócio de cirurgia, o quê? Cirurgia plástica, de correção. É porque o meu nariz está torto, não sei o que, devo correr. Gastar dinheiro com essas coisas. Podia fazer bolsa de estudo para menino da favela, podia ajudar a gente para ser promovida na vida. Tem gente que gasta os bens que tem em coisas que a gente diria que são sem significado, com aquela coisa que nesse mundo passa e murcha e fica para trás e não tem significado realmente nenhum na vida da pessoa. Sim, são coisas com as quais a gente aprende a superar e com as quais a gente aprende tranquilamente a conviver. Bom, então o Evangelho de hoje, eu já disse, não é essa beleza de Evangelho. Olha só aqui o que é que a gente precisa escutar. Jesus, não é, conta essa parábola para os fariseus. Os fariseus que no Evangelho de Lucas são mostrados como aqueles que são amigos do din-din, amigos do dinheiro. Aí Jesus conta para eles essa parábola. Havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia esplêndidas festas todos os dias, festas reluzentes. E um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Gente, o pobre, né? Tem nome, Lázaro. Sabe o que significa o nome Lázaro? Deus é minha ajuda, Deus está do meu lado, Deus está comigo. Agora deixa eu te dizer uma outra coisa. Pegando a tua Bíblia e abrindo na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 9, a gente lê o seguinte: Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre. Opa! Lucas ouviu o Evangelho a partir de Paulo, que escreve essa carta para os Coríntios, e Lucas sabe que Jesus se fez pobre, de rico que era, para com a sua pobreza nos enriquecer. Então a gente já pode até tirar aqui o nome de Lázaro e botar igual a Jesus, porque Jesus é esse que era rico e se faz pobre, e se faz como Lázaro. Agora, como é esse pobre Lázaro? Ele é cheio de feridas. Jesus também é um que tem feridas. Sim, Jesus estava cheio de feridas, ele tomou muitas chicotadas. Aqueles chicotes
com o qual chicotearam Jesus, ele tinha 3 fios, nas pontas eles eram chumbados, ou então tinha uma ponta de osso de carneiro. Agora multiplica aí estes 3 fios por volta de 40 chicotadas, e você vê que Jesus Cristo também era um pobre que ficou coberto de feridas, sim, todo chagado, todo ensanguentado. E depois tem aquelas outras 5 feridas que são as clássicas: as feridas das mãos, a ferida dos pés e a ferida do lado. E ele, ressuscitado, mostrou essas feridas para Tomé e para todos os discípulos que estavam com ele. Está aqui, essas feridas, essas chagas de Jesus. Jesus é esse Lázaro feridento, é esse Lázaro cheio de ferido, esse pobre, esse rico que se fez pobre. E este pobre queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Você lembra no capítulo 15, o filho pródigo queria matar a fome com a comida que dava aos porcos? Então veja aí a assimilação que tem destas 2 pessoas. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Você se lembra que no Evangelho tem aquela mulher sírio-fenícia que quando vai pedir uma cura a Jesus, ele diz: olha, não está justo pegar a comida e tirar dos filhos para jogar para os cachorrinhos. E a mulher diz: ah, senhor, mas os cachorrinhos também podem comer as migalhas que caem da mesa. E Jesus usa essa expressão porque esta expressão era a expressão com a qual os judeus chamavam os pagãos, os estrangeiros, os cachorrinhos. Pois bem, esses pagãos, esses que não pertencem ao judaísmo, é você, sou eu, somos nós. Nós somos estes pagãos que agora nos aproximamos deste homem, desse Lázaro coberto de feridas, que é Jesus, e aproximamos a nossa boca dessas feridas de Jesus. Sim, porque esse corpo ressuscitado de Jesus, que você recebe na Eucaristia, Jesus mostrou com as suas chagas. Ele não cancelou as chagas. Então, cada vez que a gente recebe Jesus na Eucaristia, acha que é uma coisa nojenta, né? Mas a gente aproxima os lábios da gente deste corpo de Jesus, dessas feridas de Jesus. A gente reza, né? Alma de Cristo, santificai-me; corpo de Cristo, salvai-me; sangue de Cristo, inebriai-me; água do lado de Cristo, purificai-me; paixão de Cristo, confortai-me. Meu bom Jesus, ouvi-me; dentro de vossas chagas escondei-me. Essas chagas nas quais a gente se esconde, e justamente a gente é escondido dentro dessas chagas porque a gente assimila essas chagas por meio da comunhão, e como que de dentro essas chagas nos protegem, nos envolvem. Então esse Jesus é esse Lázaro de quem a gente se aproxima. Quando o pobre morreu, os anjos levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Olha aqui a vida deles, como ganham significados diferentes. Um é enterrado, o outro é levado para o seio de Abraão. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado e gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro nestas chamas. Ele que via Lázaro com indiferença, agora pede que ao menos o dedo de Lázaro toque na língua dele. Já perdeu o nojo. Gente, você sabe que há pesquisas que foram feitas em universidades justamente acompanhando, né, as informações neurológicas dos coligamentos mentais, e quando muitas vezes passa a imagem de pessoas pobres na frente dos nossos olhos, é ativada a sensação de nojo dentro de nós. Às vezes, por mais que você não deixe ver no seu rosto, não é lá dentro uma informação mental, acende o nojo. Infelizmente, somos uma sociedade em que nós vamos sendo educados sentindo um nojo do pobre, sentindo qualquer coisa que faz a gente se afastar dele e não se aproximar, e não querer proximidade, querer afastamento, querer um fosso, algo que nos separe deles, para que a gente não sinta o seu cheiro, para que a gente não veja aquele aspecto que nos incomoda. Abraão, escutando essa palavra do rico, ele disse: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele se encontra aqui conosco e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós.
Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem daí poderiam atravessar até nós. Gente, essa parábola está sendo contada para a gente se lembrar de uma coisa, que enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós podemos eliminar as barreiras, nós podemos eliminar estes fossos, estes abismos que nos separam uns dos outros, que não tem sentido nenhum criarmos uma sociedade cheia de estruturas que criam afastamento, ilhas de poder e de bem-estar circundado por um mar de miséria, grandes condomínios com seus muros altos, com suas vidas bacanas sendo vividas lá dentro, se excluindo, não querendo ver o mundo dos pobres, o mar dos pobres que tem ali em volta. E ainda com uma outra coisa, com um agravante. O agravante de condenar os pobres, de achar que os pobres estão nessa condição porque não quiseram se aplicar ao trabalho, porque não queriam se dedicar. Eles poderiam ter pensado um pouco no seu futuro, podiam ter se dedicado a fazer isso e fazer aquilo. Ainda culpando estes que se encontram nessa situação pela vida que levam. E nós sabemos que não é assim, não é uma questão de uma simples decisão. É a questão de uma estrutura social que é montada para explorar alguns e dar boa vida a outros. Se a gente olha para o interior da nossa vida no Brasil, nós estamos daqui um dia, vamos votar, não é? Aí você pensa bem que aqueles que foram senhores de escravos, eles não tiveram que ressarcir nada a ninguém. Ao contrário, foram até beneficiados, anistiados. O que é que foi dado a esses pobres descendentes, a nós, estes pobres descendentes de escravos? E hoje em dia, quando existem políticas de reparação, mas cresce um mar de críticas em todos os lados e de todas as formas. São os Lázaros que estão aqui querendo, não é, gritar no mundo de hoje, fazendo ver aos ricaços do momento que ainda existe um abismo entre nós, mas que esse abismo pode e deve ser suprimido, eliminado. O rico insistiu: pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Ele tem 5 irmãos e ele é o 6º. Você lembra que na Bíblia fala que o homem, Adão, foi criado no 6º dia? Ou seja, é uma situação humana. Essa fraternidade é algo que se enraiza numa antropologia. E que se a fraternidade de fato não existe, é por uma questão nossa. Não foi Deus que fez esse mundo assim, dividido dessa forma. É uma questão do homem. E o homem deve encontrar a solução. Este homem que está agora no abismo, ele é o 6º irmão, nos repete, nos traz o eco desse homem que se distanciou de Deus, esse homem criado no 6º dia, esse Adão, esse homem vindo da terra. Ele diz: eu tenho 5 irmãos. O número 5 também lembra o Pentateuco, a lei de Deus. Então é um símbolo do povo de Israel, mas é também um símbolo do povo cristão que escuta a palavra. Hoje nós celebramos no mês de setembro, conclusão, último domingo de setembro, não é? Dia da Bíblia, não é? De algum modo aqui a gente recorta essa palavra de Deus. Como é que a gente dá ouvido a esta palavra? Então ele diz: manda preveni-los para que venham também eles não venham também eles para este lugar de tormento. Minha gente, aqui o pai Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Se a gente escutar a palavra de Deus, a gente pode ter uma vida diferente. Aí o rico insiste: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Querem um defunto para convertê-los. Olha o que Abraão diz: se não escutam Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Minha gente, nós todos os domingos nos encontramos com alguém que ressuscitou dos mortos. Nós, a cada vez que celebramos a Eucaristia, que escutamos a palavra de Deus, que abrimos a Escritura, nós estamos diante daquele que ressuscitou dos mortos. E a pergunta é para mim e para você: a ressurreição de Jesus está valendo alguma coisa? Ele ressuscitou dos mortos? Está adiantando alguma coisa para mudar o nosso coração? Nós somos uma sociedade que está mais piedosa. Dizem um ditado que diz assim: quanto mais piedoso, mais perigoso.
Quanta gente falando de religião, quanta gente demonstrando piedade, mas quanta gente perigosa nesse mundo, com esse discurso religioso nos lábios e com um comportamento antissocial, não fraterno, não inclusivo. É isso que a gente vê diante de nós, contemplando este evangelho de Lázaro, este pobre que tem nome e um nome que tem um significado. Deus é minha ajuda, Deus é por nós, Deus é por mim. É isso que nós queremos lembrar neste domingo. Que a palavra de Deus nos desperte, que o Senhor ressuscitado nos reanime e nos faça enxergar o nosso irmão. Lucas escreve o seu evangelho para uma certa pessoa, ele chama de Teófilo, amigo de Deus. Pois bem, que fica o recado é isso. Quem quer se tornar amigo de Deus precisa se tornar amigo de Lázaro, precisa se tornar amigo do pobre. E é ele, esse que se torna amigo de Deus, que pode dar para Lázaro a garantia de que Deus me ajuda, porque Deus ajuda o pobre através daquele que se torna seu amigo. Porque o que é que diz o provérbio? Quem dá aos pobres empresta a Deus. Então este que se torna amigo de Deus cuida dos pobres de Deus e se transforma na ajuda concreta para estas pessoas. É isso que nós queremos lembrar neste domingo e é dessa forma que nós queremos viver o mistério da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, minha amiga, meu amigo, elevemos também para Deus o nosso coração e a nossa oração neste 26º domingo do tempo comum. Ó Deus, que mostrais vosso poder sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, da tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém. Bom, meu abraço para quem está aqui acompanhando a nossa live, Mima Costa, Dani de Jesus, Feldor Selene, aliás, Mima Costa acho que tem um século que eu não vejo por aqui, viu? Ivanete Almeida, Edneide, também tem tempo, né, Edneide? Que a gente não se vê por aqui, ouve todo dia, mas a gente não tem se encontrado. João Rosário também tem tempo que eu não vejo por aqui. Cláudia Mascarenhas, Gal Santos, Viviane, dia desse eu vi. Bia Cláudia, Bia também ouve, vê, comenta, mas nem sempre a gente tem se encontrado, não está dando, né? Bia. Sônia Santos Damasceno, um abraço para você. Gal também vê sempre, mas nem sempre a gente se vê por aqui. Rose Santos, um dia desse eu vi. Bia Lapa, também um dia desse a gente se encontrou por aqui. Irmã Heró, um abraço, irmã Heró. Aqui tem a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu não sei se essa paróquia é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a minha paróquia, aí em Santo Antônio de Jesus, a paróquia a qual pertence a minha mãe, ou é uma outra paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, sempre ali na Bahia, mas eu não fixei direito a diocese. Um abraço aqui ao Padre Edson Nascimento, um abraço para a Nídia de Jesus aí na comunidade de São Francisco, a comunidade está em festa, viu o vídeo, viu, Nídia, aí da ontem, a bênção do Santíssimo, muito obrigado. Um abraço para Lili Trindade, para Neia Almeida, para Irmã Vanessa, você também tem tempo que eu não vejo por aqui, que maravilha. A Irmã Nath, também bom dia, Irmã Nath, alegria te encontrar aqui também. A quem mais aqui? Padre, um conselho que o Senhor me dá, por favor, uma pessoa me fez um mal e não consigo perdoar. Ops, lá, como é que tem aqui? Bom, perdi aqui o ponto onde estava assim, e não consigo perdoar. O que faço? Eu só fico lembrando e acaba me deixando sempre mal. Bom, uma primeira coisa, né, que eu te digo, minha irmã, entra nessa oração de Jesus. Jesus nos ensina ao Pai Nosso, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, pedir, desejar e querer perdoar. Perdoar não significa que você vai esquecer do mal que foi feito, mas é não dar a essa lembrança uma força destruidora, uma força que te compromete. Perdão é decisão também. O que é decisão? Decisão significa fazer um corte. É eu não entrar naquele sentimento que me aniquila,
que me joga para baixo. E a cada momento, se me vem a lembrança, porque ninguém está com Alzheimer, ninguém está com demência senil, então se você lembra, você lembra. Agora, é a gente tirando o veneno que está contido na lembrança, assim como uma cobra tem veneno, e se tira o veneno dos dentes da cobra para fazer um soro antiofídico. A lembrança deve dar a você a capacidade de renovar o perdão, de você decidir dizendo sim, eu perdoo. Então, na medida que você vai fazendo isso continuamente, você lembra, se você pega uma panela com pó de café, né, panela cheia de pó de café dentro, a água fica escura, né, você joga o pó de café na água para que ela fique escura, você bota debaixo de uma torneira e aquela vai cair numa gotinha de água. Se você sair, fizer uma viagem de uma semana, quando você voltar, aquela água não tem mais nada do pó de café ali dentro. Já vai estar a água toda clarinha, porque está caindo gota de água. A gente deve fechar bem as torneiras, né, para não desperdiçar água. Mas estou dando esse exemplo para dizer assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então é essa renovação, a lembrança de que você está perdoando, de que você quer fazer o que Jesus fez. Essa é uma coisa. A segunda coisa é lembrar o seguinte, o perdão não é uma coisa que a gente faz pela força da gente. Olha, Jesus quando estava na cruz, o que foi que ele fez? Ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus não disse, eu perdoo vocês porque vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Não, a gente entra no coração daquele que pode realmente perdoar e criar uma coisa nova. É Deus que pode dar perdão. Agora você se une a Deus e faz daquilo que Deus faz uma obra também sua. Você diz assim seja, porque Deus fez todas as coisas assim. Faça-se a luz, aí você diz, faça-se a sua vontade. Então você entra no querer de Deus, você quer agir como Deus. E isso tem a sua força, tem o seu efeito. Agora, não tenha pressa. Não fique pensando que também assim, que a gente vai conseguir perdoar de hoje para amanhã. Se te doeu, isso tem um processo, é o processo da cura. Você tem que fazer como as 5 virgens prudentes, não é? Que conservou o óleo. Aí chega uma hora que grita, olha o noivo está aqui. Aí você vai ao encontro do noivo com a lâmpada acesa. Mas se você vem a lembrança e não decide botar o óleo do perdão ali dentro, de uma bênção para essa pessoa, aí não vai conseguir perdoar nunca. Mas a lembrança do mal que a pessoa fez não é um problema em si mesmo. A questão é você, naquele momento em que renova essa lembrança, você entra com a pomada do perdão. Você entra com esse tratamento aí de perdão e de saber que perdão quem dá é Deus. Padre Juarez, Padre Juarez é esperto nessas coisas todas. Aí Padre Juarez pode te aconselhar bem melhor do que eu, viu? Mima está dizendo que ela não conseguiu entrar por conta do horário. Eu sei, Mima, era só para te provocar mesmo. Né, a Enaida também é muito cedo, é verdade, eu sei, Enaida. Mas a Enaida às vezes assiste com os filhos o áudio, enquanto vai para a escola. Eu também sei disso, Ednaide. Um abraço para Mari Caldas. Ela disse que hoje está com... Sim, hoje é domingo, é dia de folga, tá aí. Bom, gente, e não está de plantão, não é? Gente querida, vamos encerrando essa nossa live por aqui. Lili está dizendo aqui muito obrigado, ok, de nada, reza por mim e reza por todas as pessoas que têm dificuldade também de perdoar e fazer essa comunhão de gente que perdoa. Bom, eu vou ficando por aqui, vou salvar essa live, depois vou colocar lá no meu canal do YouTube. Você está lá me seguindo no canal, curta, comente, etc. E depois também vou colocar lá no Facebook, essa coisa toda que você já sabe. Mas uma coisa importante, comentar, curtir o que você já viu e não fez isso, porque os algoritmos vai dizer assim, e tem uma coisa que a gente pode escutar, uma coisa boa, e aí informa outras pessoas que vêm cá e assistem também. Fiquem com Deus, um dia abençoado.